O jovem semi-analfabeto Frankenstein tenta interpretar Leandro Quadros. Dá uma olhadinha aí. Agora vem o grave, agora vem o problemático. Leandro Quadros vai além das escrituras e além do adventismo, na hora que ele interpreta o Gordon Fee. O que eu vou falar agora é gravíssimo ao meu ver. Eu vou soltar aqui o áudio dele, vou tentar aumentar o som ao máximo e você tenta ouvir aí. Então, quando fala que todos ressuscitaram, é todos os que morreram em Cristo. Então isso aqui refuta aquela ideia, né, de que toda a humanidade está envolvida aqui em 1 Coríntios 15. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Veja que ele inventou um negócio aqui meio monstruoso, meio Frankenstein, porque eu vou mostrar para você que a teologia adventista não ensina isso. Ele está dizendo que a ressurreição de 1 Coríntios 15 é só para os cristãos, mais especificamente para os coríntios, e que não tem nada a ver com a ressurreição de todas as pessoas. Ou seja, ele está querendo dizer que Moisés não está incluído nesse todos. Ou seja, as pessoas que morreram no Velho Testamento na fé e na esperança messiânica, como está em Hebreus capítulo 11, que fala que eles pela fé venceram sem ver a promessa, porque eles morreram na fé que a promessa viria e Jesus veio, ou seja, eles foram salvos pela fé. Ele está dizendo que esse grupo não vai ressuscitar nessa ressurreição de 1 Coríntios 15. Qual ressurreição que eles vão passar então? Que coisa Frankenstein! Que coisa esquisita! Bota esquisita nisso, meu jovem amigo Frankenstein. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma criatura mítica do universo da, entre aspas, apologética no Brasil, conhecida como JMF. Se você não sabe o que essa sigla significa, significa o jovem semi-analfabeto Frankenstein. E aí você vê ele em pessoa tentando interpretar as palavras do professor adventista Leandro Quadros. Bom, o nosso amigo Frankenstein, ele está num debate com o Leandro Quadros a respeito de 1 Coríntios capítulo 15, em função das questões relativas a ideia de Cristo ser a primícia dos que dormem, ou a primícia dos mortos, aquele que ressuscita em primeiro lugar, ou numa ordem de importância maior do que a dos demais, contextualizando um pouco as convicções adventistas relativamente à imortalidade da alma, a ressurreição de Moisés para que ele pudesse aparecer ali no Monte da Transfiguração e algumas coisas aí bem interessantes. Seja como for, eu não tenho acompanhado o debate, os argumentos desse pessoal, nem da parte adventista, nem da parte anti-adventista, porque realmente eu tenho mais o que fazer do que, né, gastar tempo com esse tipo de coisa. Entretanto, começo de 2020, fazia muitos meses que eu não assistia um vídeo do nosso amigo Frankenstein, e aí fui lá dar uma olhadinha no canal dos pseudo-apologetas quase cristãos de pesquisa, né? Que fica lá na Transilvânia. Não, Transilvânia é outra conversa, né? É Drácula, né? Tá bom. Enfim, fica lá no universo mítico do Frankenstein. E aí fui ver um videozinho e não tem o que fazer, né? Qualquer vídeo que você vê desse povo é pérola em cima de pérola. E aí eu separei esse trechinho para vocês aí, para a gente conversar um pouco sobre algumas questões bem interessantes. Primeiro de tudo, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: esse trecho do vídeo era meio que no final do vídeo do nosso amigo Frankenstein, e aí ele começa a chegar no ápice da sua argumentação maravilhosa e olha, agora vem o que é grave, o que é problemático, porque o Leandro Quadros, pasmem vocês,
ele vai além das escrituras e do adventismo na hora de interpretar lá o trabalho do Gordon Fee, que acho que é um teólogo que eles estão discutindo aí a respeito de 1 Coríntios 15, e não sei mais o que, e na cabeça do Frankenstein o que vem a seguir é gravíssimo. E aí ele solta um áudio do professor Leandro Quadros dizendo ipsis literis o seguinte: então, quando 1 Coríntios 15 fala todos ressuscitaram, é todos que morreram em Cristo. Então isso aqui refuta aquela ideia de que todos da humanidade, ou toda a humanidade, está envolvida aqui em 1 Coríntios 15, e é todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Bom, como eu não estou acompanhando o debate entre as duas figuras míticas aí, o Leandro Quadro e o Frankenstein, eu de fato digo para vocês que eu de fato não sei exatamente onde é que o Leandro Quadros quer chegar com essa argumentação de que 1 Coríntios 15 retrata de uma forma especial a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e não uma ressurreição geral, para as questões aí de mortalidade da alma, ressurreição de Moisés, as primícias dos que dormem e coisas nessa direção, tá bom? Seja como for, alguma coisa é possível retirar do que vem a seguir, né, da parte do nosso amigo Frankenstein. Então o Frankenstein pega esse trecho aí de um áudio, de um vídeo do Leandro Quadros, e agora começa a fazer alguns argumentos, né? Começa a tirar algumas conclusões e algumas deduções em função do que o Leandro Quadros falou. E aí começa aquela coisa, né, sem pé nem cabeça, digna de um Frankenstein, né? Inclusive o Frankenstein é aquele monstro que se pega aí uma parte de um lado, uma parte do outro e faz uma bagunça toda, e ele não tem coração, não tem alma humana, não tem vida, consciência humana, e aí de alguma forma consegue se insuflar ali uma consciência, uma alma, e esse bicho meio troncho, meio maluco, começa lá a fazer, né, e seguir a sua história de terror. E é mais ou menos realmente o que a gente acaba vendo aqui da parte do Frankenstein, né? É uma história de terror que vai começar a ser contada aqui. Então, o nosso amigo Frankenstein pega uma ideia do Leandro Quadros e começa a dizer o seguinte: veja, o Leandro Quadros inventou um negócio meio monstruoso, meio Frankenstein. Olha o Frankenstein se olhando no espelho, né? Porque o que eu vou mostrar para você aqui é que a teologia adventista não ensina isso. Inclusive no final do vídeo, né, que eu não mostrei para vocês aí, ele faz citações desse livro aqui, do Francis Nichol, Respostas a Objeções, e deste outro livro aqui, Questões sobre Doutrina. Bem, sem pé nem cabeça também, as citações que ele usa para tentar confrontar aí a ideia do Leandro Quadros, a ideia particular do Leandro Quadros, né, que ele deduziu aí em função de algumas questões aí da cabeça dele. E aí, basicamente, o Frankenstein começa a dizer o seguinte, que o Leandro Quadros está dizendo que a ressurreição de 1 Coríntios 15 é só para os cristãos, especificamente para os coríntios, e que não tem nada a ver com a ressurreição de todas as pessoas. Veja bem, eu imagino que o Frankenstein, ele devia ter acabado de acordar da sua inexistência para a sua existência troncha, quando falou uma imbecilidade dessa aqui, né? Acho que ele devia estar com os circuitos e os parafusos meio fora de órbita aí. Por quê? Porque, veja, é verdade que o Leandro Quadros disse que 1 Coríntios 15 não tem um foco, ou enfim, o objetivo de dizer da ressurreição de uma forma geral, mas da ressurreição dos que morreram em Cristo. Beleza. Então sim, em tese, a ressurreição em 1 Coríntios 15 não tem a ver com todas as pessoas, mas com os salvos, com aqueles que morreram em Cristo. Beleza.
Agora, em nenhum momento do que a gente leu e do que a gente ouviu o Leandro Quadros falar, ele argumenta que a ressurreição de 1 Coríntios 15 é unicamente para cristãos e mais especificamente para os coríntios. Eu não sei se esse tipo de informação está em alguma parte do vídeo do Leandro Quadros que o Frankenstein não usou no seu vídeo. Se for esse o caso, fica um pouco melhor, né, de se entender o que o Frankenstein está querendo dizer. Seja como for, a partir daí, as conclusões são as mais imbecis possíveis. Aí o Frankenstein diz, ou seja, o Leandro Quadros está querendo dizer que Moisés não está incluso na ressurreição de 1 Coríntios 15? Ou seja, as pessoas que morreram no Velho Testamento na fé, na esperança messiânica, como está lá em Hebreus 11, que venceram mesmo sem ver a promessa, porque morreram na fé e a promessa que viria, e Jesus veio e foram salvos pela fé. O Leandro Quadros está dizendo que esse grupo não vai ressuscitar nessa ressurreição de 1 Coríntios 15. Que ressurreição, então, pela qual eles vão passar? Que coisa Frankenstein, que coisa esquisita. De fato, o nosso amigo Frankenstein conseguiu encontrar realmente um argumento, né, entre 1000 aspas, por favor, mais fantástico possível da face da Terra. Em que momento o Leandro Quadros está dizendo que existe mais do que uma ressurreição dos salvos, uma para cristãos coríntios e outra para salvos do Antigo Testamento e etc. Em que momento isso está sendo ventilado no comentário do Leandro Quadros? Em momento nenhum. E aí a gente começa a perceber por que o pessoal lá do Centro de Semi-Analfabetos Quase Cristãos de Pesquisa ganha o título, né, de semi-analfabeto. Porque imagina o nível de interpretação de texto desse tipo de gente. E para tentar esclarecer um pouco as questões, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, em 1 aos Coríntios capítulo 15, e vamos dar uma lida em algumas coisas aqui, para tentar compreender o que o Leandro Quadros pode estar querendo dizer, e por que isso, obviamente, nada tem que ver com as conclusões absolutamente retardadas, idiotas, imbecis do nosso amigo jovem semi-analfabeto Frankenstein. Aí 1 Coríntios 15 diz o seguinte, tá? Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, e qual recebestes, e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí o texto começa a dizer que Jesus apareceu para Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, depois, mais tarde, por todos os apóstolos, e ao final foi visto por Paulo, que se sentia meio que como um aborto, um nascido fora do tempo, que é o menor dos apóstolos e nem é digno de ser chamado apóstolo, porque, né, na sua história ele perseguiu a igreja de Deus. E aí Paulo vai falando de si, né? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, e eu trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou eles, assim pregamos e assim crestes. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou, beleza? E aí o Paulo começa a argumentar sobre a ressurreição. Ele diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Bom, a igreja em Corinto é uma igreja estabelecida num ambiente de maioria pagã, minoria judaica. E, naturalmente, os pagãos, especialmente influenciados pela filosofia grega, tinham muita dificuldade com o conceito de ressurreição, né? Eles tinham, inclusive, essa questão da dualidade da natureza humana, o corpo é mau, a alma é boa, a alma está presa no corpo e quando morre sai do corpo e volta para o mundo etéreo das ideias ou para o mundo espiritual, seja lá o que for, tá bom? Então a ideia de que a alma, depois de ser libertada da sua prisão no corpo, voltasse ao corpo numa ressurreição, era bastante absurda, bastante estúpida, né, para a mentalidade de muitos pagãos influenciados pela filosofia imortalista grega, filosófica, pagã, cuja origem espiritual é o próprio Satanás, que prega essas noções de imortalidade da alma desde de Gênesis capítulo 3. E Paulo confronta esta descrença ou este ceticismo relativamente à ressurreição, dizendo, olha, o que os pagãos filósofos não creiam na ressurreição, tudo bem, mas vocês cristãos precisam entender, o fundamento da nossa mensagem é que Cristo morreu e ressuscitou, e depois de ressuscitar apareceu pra gente, apareceu pra mim, e assim a gente prega, e assim vocês devem crer. Então como é que agora no meio de vocês vem gente dizendo que não tem ressurreição dos mortos? Ok? Esse é o argumento de Paulo. E aí ele diz, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado que ele ressuscitou Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O argumento de Paulo é totalmente lógico, totalmente simples, compreensível. Então, se essa noção cética de que não há ressurreição dos mortos fosse correta, a fé cristã acabaria nesse exato momento em que fosse estabelecido que não há ressurreição dos mortos. Então, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, permaneceis nos vossos pecados. E mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Bom, dentro desse ponto é muito interessante a gente ver que Paulo, em consonância com o Antigo Testamento, utiliza-se da metáfora do sono ou do dormir para falar da morte, né? Isso é muito comum no Antigo Testamento, e os pais dormiram e tal, e etc. E aqui, Paulo acrescenta à imagem do dormir a ideia dos que dormiram em Cristo. Isso é interessante, a gente vai voltar a isso adiante. Aí beleza, e Paulo continua expondo, né, as suas ideias. Mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele a primícia ou as primícias dos que dormem. Mais uma vez aqui dos que dormem, né? A imagem da morte como dormir, como sono, absolutamente presente no texto, mas parece que a ideia do sono, né? A morte como sono, sono da alma, etc., é heresia, né, Frankenstein? Beleza. E aí Paulo continua, né? Porque em Adão todos morrem, e em Cristo todos são vivificados, cada um, porém, dentro da sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda, e então virá o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Inclusive, eu acredito que esses são os textos principais da polêmica idiota aí entre o Frankenstein e o Leandro Quadros. E aí Paulo continua, né? Porque convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas, se exclui aquele a que tudo lhe subordinou, né? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, aquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. O argumento de Paulo é tranquilo, simples, de boa, não tem muita dificuldade não. Aí ele vai lá e fala, né, de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Né? Inclusive os mormons gostam muito desse texto aqui, não vamos entrar nessas polêmicas imbecis também.
Seja como for, ok, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizar por causa deles, né? Ok. E por que também nós nos expomos a perigo a todo momento? Dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso acho que não é muito bom ficar conversando com Frankenstein, né? E aí ele diz, tornem a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Acho que o argumento de Paulo está muito simples, está muito tranquilo, e aí ele vai começar a expor um pouco sobre como que vai ser a ressurreição e o corpo da ressurreição. Ele diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que tipo de corpo eles vêm? Ô insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver, a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque há entre estrela e estrela diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também haverá corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tal também são os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Irmãos, isto afirmo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja bem, provavelmente essa última sessão mais extensa que eu li aí é o fundamento pelo qual o Leandro Quadro diz que esta ressurreição aqui descrita não faz nenhum sentido de ser aplicada a todas as pessoas na face da Terra, porque essa é a ressurreição da salvação. É o corpo espiritual glorioso, imortal, revestido de imortalidade que aqui está descrito, né? Aqui não existe muito aprofundamento para falar em que condição ressuscitam os ímpios na segunda ressurreição, depois do milênio, de acordo lá com o Apocalipse 20. As discussões são separadas, vamos pensar assim, né, em termos de literatura e tudo mais. Então, 1 Coríntios 15, conforme o Leandro Quadros bem argumentou, é um texto que fala em especial daqueles que são salvos, daqueles que morreram em Cristo. Para o que o Leandro Quadros diz é que isso refuta a ideia de que aqui existe a noção da ressurreição geral, até porque se assim fosse aqui estaria pregado o universalismo, tá bom?
Não sendo esse o caso, havendo ressurreição para a vergonha eterna ou para a morte eterna, há que se trabalhar em outras direções aqui para se dizer que essa ressurreição é a ressurreição dos salvos, né? Que a partir da ressurreição são revestidos de imortalidade. O que inclusive já demonstra que a alma não é imortal antes desse revestimento de imortalidade na ressurreição, né? O animal Frankenstein. Mas acho que esse é um argumento muito difícil para o Frankenstein entender, né? Realmente deve ser muito difícil. Agora, o mais interessante aqui nesse caso como um todo é que é o seguinte, o Frankenstein lá de São José do Rio Preto, o semi-analfabeto, ele consegue enxergar no que o Leandro Quadros está dizendo, que é totalmente correto, simples e tranquilo, algo monstruoso, problemático, esquisito e super Frankenstein, né? E, inclusive, como se o Leandro Quadros estivesse dizendo, não, mas então aqui, o Moisés não vai ressuscitar aqui. E de fato o Leandro Quadros acredita nisso, porque acredita que já ressuscitou, né? Só por isso que o Moisés não vai ressuscitar aqui, porque se ele continuasse morto, primeiro, não teria aparecido no Monte da Transfiguração, segundo, ressuscitaria nessa ressurreição aqui, com todos os que morreram em Cristo. E aí a questão é, em nenhum momento o Leandro Quadros diz que só morreram em Cristo aqueles que vivem dos tempos do Novo Testamento para frente. Paulo, inclusive, entende que Cristo é Deus. Deus é que criou o mundo. E todo mundo que morreu na fé do Messias que viria, morreu em Cristo, inclusive desde os tempos do Antigo Testamento. Inclusive, nem é tão difícil argumentar esse tipo de questão a partir do próprio texto de 1 Coríntios. Veja, por exemplo, o capítulo 10, dos versos 1 a 4. A Bíblia diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, no caso ali o Mar Vermelho, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Inclusive o Novo Testamento todo faz aplicações das imagens do Antigo Testamento como se referindo a Cristo, né? E etc. São coisas simples da teologia bíblica, mas naturalmente o Frankenstein não conhece muito bem a teologia bíblica. Então, o que acontece? Não existe nada que indique na fala do Leandro Quadros, pelo menos a que foi destacada e colocada no vídeo do Frankenstein, que sugira minimamente que o Leandro Quadros tem a ideia de que existem duas ressurreições dos salvos, uma para quem morreu no Antigo Testamento, outra para os coríntios, ou para quem morreu no Novo Testamento, sei lá, alguma coisa assim. A pessoa ser capaz de enxergar esse tipo de implicação no tipo de frase que o Leandro Quadros falou, demonstra a absoluta incapacidade de lidar com argumentos de forma clara, tranquila e honesta. O que o Frankenstein poderia dizer é que na cabeça do Frankenstein, o Leandro Quadros, ao dizer que a ressurreição de 1 Coríntios 15 não é uma ressurreição geral, mas somente dos salvos, o Frankenstein poderia dizer que então o Leandro Quadros deveria admitir que isso tem uma implicação de que quem morreu antes de Cristo precisaria ter uma segunda ressurreição diferente entre os salvos e os crentes do Antigo Testamento. Mas se o Frankenstein trouxesse essa dúvida de forma tranquila, cristalina, honesta, para querer aprender para o Leandro Quadros iria explicar o que eu aqui estou explicando, que o morrer em Cristo é uma experiência de todo mundo que viveu desde Adão até o último salvo que vai viver na história humana, porque Cristo é Deus e criou a humanidade, criou o mundo, criou o universo e antecede toda a história humana. Então, não existe nenhum impedimento para a gente defender o que o nosso amigo Leandro Quadros está dizendo, que 1 Coríntios tem esse foco na salvação ou na ressurreição dos salvos, e não de uma ressurreição geral. Isso não tem implicação nenhuma sobre os mortos lá, né, do Antigo Testamento, que se morreram na fé no Messias, morreram em quem? Em Cristo! Mas isso é informação demais, conhecimento bíblico demais, para um retardado mental como Frankenstein, né?